Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai ler umas histórias dos nossos ouvintes. Eles mandaram as histórias para o podcast psicologiasincera@gmail.com. A gente vai ler e, baseado nessas histórias, a gente chegou à conclusão que o tema era amizade, furada ou não. A gente vai ler as histórias, dar a nossa opinião sincera e no final a gente responde se a amizade de fato é furada ou não. A Ana Tereza vai começar a ler aqui a história para vocês e a gente vai dar a nossa opinião sincera depois. E aí, gente, vou ler aqui nossa primeira história de amizade. Então, vamos lá. Tive muita dificuldade para fazer amigos. Por anos, deixei a má experiência que tive na escola definir o valor que eu tinha por mim mesma, o que me limitou muito com uma pessoa alegre e confiante. Eu permitia que fatores externos ditassem quem eu era. Foi apenas após um longo processo de autoconhecimento e reconhecimento do meu próprio controle e responsabilidade pela minha vida que me libertei das minhas inseguranças e descobri que fazer e preservar amigos era tão fácil. Os problemas começaram na primeira série, hoje segundo ano, quando saí de uma creche de poucas crianças que brincavam entre si, sem exclusão de ninguém, e fui para um colégio grande. Naquele ambiente, as panelinhas eram a ordem. Você não simplesmente ficava amigo de alguém. Você tinha que conquistar a confiança da líder da panelinha e conseguir que ela permitisse que você entrasse para o grupo. E se a líder achasse que você não era mais boa o suficiente, ela te expulsava. E aqueles que não tinham nenhuma panelinha para chamar de seu eram maldosamente chamados de excluído. Olha que horrível o nome. Tenho certeza que nunca fui uma criança chata ou brigona, mas eu não tinha coragem de me defender dos outros. Eu simplesmente aceitava o que me diziam até o ponto de desistir completamente de fazer amigos e passei a frequentar a biblioteca em todos os recreios. Tive altos e baixos, tive grupos de amigos muitos anos e também anos de solidão. Com 14 anos foi o meu auge. De algum modo eu tinha muitos amigos e até um namorado, mas na virada do ano tinha terminado com meu namorado, tendo me afastado dele e dos seus amigos, que eram meus amigos também. E por algum motivo, uma das meninas do meu grupinho, Natasha, achou que eu não era cool e transgressora o suficiente e passou a me humilhar cotidianamente. Não recebi apoio nessa fase e acabei me afastando de todos. Porém, dessa vez, não quis desistir. Liguei para uma menina com quem eu não tinha qualquer contato e a amizade, embora que tenha sido um pouco forçada no começo, revelou uma das melhores que eu tenho até hoje. Com ela vieram outras amigas. Natasha acabou sumindo da minha vida e me reaproximei das amigas do antigo grupo. De repente, me vi um grupo enorme de amigos. Amigos que eu tinha juntado. Cada um deles eu obtive sendo cara de pau, com muita coragem e enfrentando constrangimento. Tomei riscos, aprendi a me defender. Fui recompensada encontrando pessoas que realmente têm a ver comigo e me querem bem. E fico muito feliz em dizer que, desde então, passei a saborear a experiência de conhecer novas pessoas e agregá-las à minha vida. Multipliquei meus amigos e eles continuam comigo até hoje. E para sempre assim espero. Queria ouvir de vocês. Quais são as suas dicas para fazer e manter bons amigos? E aí, Ana Luísa, qual é a sua opinião? Então, gente, antes de falar sobre a história específica, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da amizade, né? A amizade, gente, é muito importante de ter na nossa vida porque é uma das nossas redes de apoio. E para muitas pessoas é a rede de apoio principal, inclusive. A gente já falou em um desses episódios que a família é meio que o primeiro meio social que a gente é inserido, né? A gente nasce já nesse meio social que é a família. E tem pessoas que se fecham e famílias que se fecham e esse vira o único meio social e a única rede. Mas a importância da amizade, e a amizade entra na vida das pessoas porque família a gente não escolhe, né? Mas amizade a gente escolhe. E a gente forma muito da nossa identidade na família, sim, mas no meio com os amigos. Então, eu gosto de falar assim que parecido com investimentos, que a gente tem que diversificar nossos investimentos, eu acho importante a amizade entrar aí como um fator importante nas nossas vidas, da gente diversificar a nossa rede de apoio. Porque, como eu falei, família tem muitos fatores
que implicam, enfim, em questões familiares e que com a amizade não tem. Como eu falei, a gente não escolhe nossa família e nossos amigos a gente escolhe. Mas sobre a história da ouvinte, Ana, o que você acha? Cara, me pegou de jeito, porque eu acho que todo mundo tem alguma história assim que já se sentiu excluído, que já se sentiu deixado de Com lado. certeza. E eu acho que pegou bastante, principalmente essa época da adolescência, sabe? Que é o ó. É o ó mesmo, assim, a gente se importa muito com a opinião dos outros. A gente sabe até nos processos de psicologia que é uma fase assim que esse social pesa demais e demais mesmo. Com certeza. Porque é a época que a gente está se descobrindo como pessoa, é a época que a gente está desvinculando dos nossos pais. E aí, se você passa por experiências assim que você é recusado por você ser quem você é, nossa, é muito pesado. Isso causa assim traumas realmente que ficam pra vida. É isso que eu ia falar. Essas experiências que a ouvinte descreveu realmente são impactantes. Mas eu acho que uma coisa importante da gente pontuar, não sei qual a idade de você que tá ouvindo a gente, mas tem fases. Na verdade, nossa vida inteira a gente não vai ter controle de tudo, mas a fase da adolescência, essa questão dos meios sociais, essa coisa de panelinha, gente, isso realmente não tem como controlar, porque escola, colégio, ensino fundamental, ensino médio, é um momento que existe muito isso de panelinha. E Ou seja, não tem como fugir. Exatamente, eu ia falar isso, assim, a gente tem que aprender a sobreviver dependendo desse meio e dependendo dessas panelinhas. Mas eu acho que uma coisa muito importante e que a própria ouvinte demonstrou de certa forma, por mais que ela tenha descrito as dificuldades dela, essa é a fase que a gente vai formando nossa identidade, que a gente vai começando a se conhecer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu ia falar qual é o nosso jeito, mas assim, isso vai mudando também ao longo da vida. Mas eu acho que o mais importante é respeitar o processo. E assim, também é uma fase, adolescência, que a gente ainda não tem muita consciência de si, assim. A gente ainda não tá super autoconsciente, autorresponsabilizado, prestando muita atenção nos nossos processos e todas essas coisas. Então, é mais fácil falar do que fazer. Mas é muito clichê o que eu vou falar. Mas realmente ao passo que você vai se conhecendo, se respeita e respeita quem você é, porque ela falou de uma questão de pressão social, né, que é líder do grupinho, achava que ela não era transgressora o suficiente. Isso faz parte da adolescência, início da vida jovem adulta, que a gente começa a beber e tal. São várias situações que são jogadas na gente e que a gente tem que lidar com isso, com a pressão social e com a gente se respeitar. E a minha dica, gente, é sempre se respeitem. Se você vai ser chamado de chato, de que você não transgride o suficiente, cara, faz parte, isso vai passar. Mas eu acho que o mais importante é se respeitar nesse processo. É uma época que a gente precisa se provar muito, né? Com Porque certeza. o tempo inteiro a gente está sendo testado. Principalmente tem aquele que você escolhe o popular, né? No caso, ela também falou que tinha a popular. E você não quer que a sua imagem social ou sei lá, a sua hierarquia social seja abalada. Então você fica respeitando aquela pessoa, venerando aquela pessoa. Sendo que algumas vezes a pessoa tá falando uma coisa que não tem nada a ver com o que você concorda. Exatamente. E isso acontece em vários momentos, assim, da nossa vida, não só a Uhum. escola, mas eu acho que fica muito exacerbado, assim, muito em pauta quando você é adolescente. Sim. E quando você é testado e você não passa nesses testes, né? Cara, é um sofrimento muito grande, assim. Portanto, que tem muita gente que fala, adolescente é exagerado. Mas, gente, é um sofrimento grande mesmo, assim. Tipo, você tá se inserindo na sociedade, você tá saindo da sua família. E aí, tipo, as pessoas começam a te recusar. As pessoas começam a falar que você não é bom o suficiente, que você não faz parte. E algumas vezes, eu acho isso muito engraçado, que a gente tem a ideia que a escola representa o mundo lá fora. Uhum. E muitas vezes, assim, as pessoas que você encontra na escola, muitas vezes não vão ter nada a ver com as pessoas que você vai encontrar depois da escola. Não vão mesmo. E uma coisa que me veio muito à cabeça, que eu comecei a ter mais empatia por pessoas que sofrem bullying. Já tinha, mas eu comecei a sentir assim na pele, porque em alguns estudos de neurociência comprovam que a mesma área que processa dor física processa dor emocional. É. E aí, quando você pensa que uma pessoa tá sofrendo psicologicamente, eu penso, gente, é a mesma coisa se ela tivesse, sei lá, um corte no braço. Levando um soco, né? Sim, e eu fico, gente, assim, o sofrimento é real, sabe? Então é muito complicado isso, porque a gente pode ver pela nossa ouvinte que ela não se deixou abalar, e eu acho que isso foi muito interessante. Ela teve os momentos downs dela, mas ela, tipo, conseguiu entender que, cara, isso não é um problema meu, isso é um problema do lugar onde eu tô, e, tipo, isso é externo a mim, eu não posso controlar. E ela pegou e foi fazer os amigos dela de outros lugares, de outros meios que
não tinham a ver com o grupinho que recusou ela, mas assim, acharam ela boa o suficiente. Sim, sim. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, até de eu ressaltar aqui de novo, que a gente muitas vezes tem a visão de que adolescente é exagerado mesmo, né? Ai, é intenso, ai, tudo é fim do mundo. Cara, mas tudo é o fim do mundo mesmo. É uma fase muito difícil. É a fase que a gente começa a se descobrir. Tem muito depois, assim, eu tô querendo falar isso até se a gente tiver algum ouvinte que tá nessa fase da adolescência. Tem muita coisa ainda pela frente que vai vir. O rolê é longo, hein, gente? É longo, ainda tem faculdade. Faculdade é outro rolê. Depois a gente faz um episódio sobre faculdade. Mas falando sério, assim, é difícil. Porque se alguém invalida a sua dor, é horrível, mas se segura firme em você e que é difícil mesmo. Isso até me lembrou uma frase que eu li no Instagram num dia desses, que é: tem uma pessoa, um eu seu lá na frente que vai estar muito orgulhoso de você estar segurando firme agora, sabe? Uhum. Então não vai ser à toa. E aí, a pergunta que não quer calar. Qual é a dica, Ana Luísa, sua, para manter e fazer bons amigos? Então, eu vou começar já jogando a bomba, que manter não é tão simples quanto parece, não é tanto uma coisa de receita, porque a gente vai sempre falar de controle aqui no podcast. Tem coisas que a gente não controla. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu já tive uma fase que eu queria manter a qualquer custo as minhas amizades, principalmente as amizades que eu fiz no colégio. Queria manter, ficava, assim, corria atrás de coisas e tal, porque eu queria manter essas amizades. E eu não aceitava que, primeiro, as pessoas mudam, e segundo, a vida traz coisas que mexem com todos esses processos e com todo esse trâmite que é de amizade, de cada um com a sua vida. Então, assim, antes de falar como manter, eu queria deixar isso claro, assim, que tem coisas que a gente não vai controlar, que as pessoas mudam mesmo e tentem ver isso de uma forma leve, quando vocês se afastam ou se aproximam de amigos. Vamos falar da gente, né, Ana? A gente, Sim. ao longo da faculdade, a Ana, como eu já falei aqui, foi minha primeira amiga, mas a gente teve momentos ao longo da faculdade que a gente se afastou, que a gente se aproximou, e não porque a gente brigou, não porque aconteceu alguma coisa específica, mas porque a Ana, às vezes, entrava lá nas ligas dela, na fase que a Ana tava nos 30 mil estágios dela e eu tava em outra, a gente se afastou. E talvez, se eu ou ela estivéssemos muito cristalizadas na ideia de que não, a gente é amiga, a gente tem que se falar todo dia, a gente não pode se afastar, talvez isso já fosse suficiente para a gente machucar a nossa amizade. E a gente teve a maturidade de respeitar isso e de entender que faz parte. E não sei, talvez a gente poderia ter se afastado e a gente não estaria aqui no podcast hoje. Mas, justamente por a gente ter tido essa leveza e respeitado esse processo, a gente foi e agora a gente voltou e a gente está nessa fase que a gente está fazendo um projeto juntas. Então, eu acho que tem esse ponto de controle, de que a gente não controla o outro e o que vai acontecer com o outro e com essa amizade. Só que o primeiro ponto é querer. Sabendo que você pode querer alguma coisa e a outra pessoa pode querer outra coisa, né, Ana? Sim, com certeza. Eu tô até pensando aqui, né, já nos meus devaneios, enquanto eu tava falando, pensando o que eu ia falar depois. É que muitas vezes a gente fica pensando que, cara, quero ser amigo de todo mundo, eu quero Uhum. ser aquela pessoa que chega na festa e faça amizade com todo mundo. Só que atualmente eu tô ficando velha, eu admito, eu tenho sido muito mais seletiva. Eu sempre fui meio seletiva, mas eu tô ficando mais. E eu fico pensando, gente, mas eu não quero ser amiga de todo mundo, dá muito trabalho. Dá. E também, assim, muitas vezes as pessoas, né, que quando você é amigo de todo mundo, nem todo mundo é parecido com você, nem todo mundo quer a mesma coisa que você. Sim. É questão de afinidade, sabe? Nem todo mundo tem afinidade com você. Uhum. E aí, quando a gente fica também forçando a amizade, porque tem gente que fica querendo a quantidade, né? Então, quero ter muitos amigos, quero ter muitos lugares pra ir. E, cara, muitas vezes a qualidade do que você tá fazendo não é tão boa assim, é mais pelo status, sabe? Isso é muito importante. Eu tava lembrando, quando você tava falando, de uma conhecida minha, que volta e meia a gente conversava e ela trazia muito isso pra mim. Que ela, pessoalmente, naturalmente, tem uma dificuldade de se abrir pras pessoas, isso é uma coisa dela, mas assim, que muitas vezes ela é essa pessoa que conhece muita gente, ela conhece o mundo todo, o Rio de Janeiro inteiro, mas ela, por essa dificuldade dela de se abrir, enfim, por outras questões, conhecia tanta gente, mas chegava na hora do vamos ver que ela ficava muito mal e tiveram momentos em que ela se sentia sozinha e que ela não pensava em uma pessoa com a qual ela poderia ligar pra chorar ou pra desabafar.
E assim, claro que tem muitas coisas dentro disso, né? Tem essa dificuldade de se abrir, mas isso que a Ana falou é muito importante. Da qualidade versus a quantidade. Porque outra coisa que eu pensei enquanto você estava falando, Ana, Bem papo de mãe, né? é muito. Nunca achei que eu ia estar falando coisas que minha mãe me falou. Mas é porque é verdade. E outra coisa que eu pensei foi que, assim, não sei vocês, mas eu cresci vendo filme da Disney, vendo filme de comédia romântica, vendo filme de tudo. E esses filmes idealizam muitas coisas pra gente, né? Muitas vezes idealizam a nossa relação com a nossa família, relacionamento amoroso, idealiza amizade também. E eu lembro que eu tinha isso muito forte, assim, ai, aquela amiga, eu tenho que ter. Não é de eu querer ter, não é de isso acontecer naturalmente. É porque eu tinha que ter aquela amiga. Uma pessoa que eu ia conhecer desde o berço e que ia ser pelo resto da minha vida a minha amiga. A famosa melhor amiga da adolescência. Exatamente, melhor amiga da adolescência. E eu tive melhores amigas na minha adolescência e hoje em dia, mas enfim, teve um momento, como eu falei de antes, né, que eu ficava presa com coisas assim, que foi muito importante eu desapegar dessa idealização também. Porque chega uma hora que a idealização mais traz sofrimento pra gente do que de fato, a realização daquilo que a gente está tanto idealizando. Então, eu acho que é importante também, da saída da adolescência e início da vida adulta, acho que a gente vai quebrando muitas idealizações e muito delas em relação à amizade. De que você vai ter uma pessoa para sempre e que isso vai se manter, que vocês não vão brigar, vocês não vão se afastar. E assim, o que eu tô querendo dizer aqui não é que você não pode ter, não é que isso não vai existir na sua vida. É só pra gente lidar com as coisas de uma forma mais leve e mais realista também. Além da idealização, eu também fiquei me perguntando muito aqui enquanto você falava quais amizades realmente eu tô vivendo amizade e quais amizades eu tô mantendo pelo carinho que eu tenho. Uhum. Porque, assim, muitas vezes a gente tem um carinho muito grande, a pessoa foi muito importante em alguma época da nossa vida, mas não tem mais nada a ver, É. acabou, mas você mantém pelo carinho que você guardou da pessoa no passado. Só que quando você parar pra ver o presente, você não tem mais muita coisa em comum, sabe? É, e tudo bem. E tudo bem, é isso. Tipo, eu também tive um processo interno, assim, de falar tudo bem, assim. Porque as amizades são uma grande rede de apoio pra mim. Então, pra mim, tipo, eu, como amizade, eu acho isso muito leal. Uhum. Então, cara, é aquilo. Quando eu escolho a pessoa, é a pessoa, sabe? É. E aí, eu tive um pouco esse processo de me desprender e tudo, mas a gente pode até fazer um podcast sobre isso, assim. Uhum. Que eu acho que uma das porradas da vida adulta foi essa, assim, de entender Sim. que as amizades que você tinha na escola não são assim, não vai durar assim, você vai fazer outro tipo de amizade e as pessoas vão te É. largar no meio da vida mesmo. E sabe por quê? O tapa na cara. E sabe por quê? Que acabou de me vir uma coisa que é muito clichê, mas é muito real. Gente, a gente muda. E as pessoas mudam. E isso, assim, tá tão dentro de amizade. Porque tem pessoas que eram minhas amigas em época de ensino fundamental, ensino médio. E pessoas que eu não era tão próxima na época, mas que hoje em dia a gente se reconectou com rede social. Acho que hoje em dia a rede social é uma coisa muito importante, né? Que as pessoas falam que ou a rede social aproxima ou afasta, porque a gente se tem lá nos Instagrams da vida, a gente vê tudo da vida da pessoa e se deixar acaba ficando por aí. Acho que nesse caso afasta. Mas enfim, eu acabei me aproximando de pessoas que eu nem era tão próxima na época, mas que hoje em dia a gente mudou e a gente se reconectou e de formas muito mais próximas. Então é isso, assim. Acho que o mais importante é essa questão do respeito pelo processo que a vida é. E uma coisa que eu queria falar sobre fazer amigos, que tem a ver com isso que eu tava falando, que parece clichê, gente, de verdade. Mas o quanto mais você se conhecer e o quanto mais você ficar firme no que você conhece, eu acho que mais você vai atrair pessoas parecidas com você e amigos assim. E aí eu tô falando em questão de qualitativo. Talvez meu conselho não ajude muito em como fazer amigos em grande quantidade na época da escola, em que tem todo mundo panelinha, e aí não sei se aí você vai ter que ser um camaleão e passar por todas as panelinhas, mas aí entra na questão da quantidade, que a Ana estava falando, e não na qualidade. Mas pra mim, o quanto antes e o quanto mais você ir se conhecendo, mais você vai saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera. Cara, que tipo de música que você gosta, qual tipo de série você gosta. E esses pequenos detalhes sobre a gente são o que vão aproximando a gente ou afastando a gente das pessoas. E a minha dica, assim, pra fazer amigo é seja você.
isso vai ser uma peneira ótima. Sim. Porque vai ter gente que não vai gostar de você e aí vai se afastar, e vai ter gente que vai gostar de você e aí vai ser ótimo que essa pessoa seja sua amiga. Exatamente. E pra manter as amizades, é só você ser legal com a pessoa, gente. Não seja treteiro, mandar mensagem. Mostre que você se importa com a pessoa. Eu adoro amigo que, assim, eu tô um tempo sem falar, a pessoa manda, cara, como você tá? Uhum. Mesmo que a vida esteja corrida, sabe? Então eu acho que manter a amizade também, eu concordo com o ouvinte, não é tão difícil, sabe? É. Tem momentos que você vai ver que a sua personalidade já não tá mais batendo, mas assim, se você ainda tem um carinho pela pessoa, manda mensagem, vê o que rola, sabe? Se mostrar interessado não faz mal a ninguém. Eu ia falar isso, que a gente fica muito nisso, às vezes, de ai, não corre atrás, não corre atrás. Sim, mas, gente, a vida às vezes traz coisas em que a gente vai ter que aprender a manejar nosso tempo. Então, correr atrás por você. Aí eu não tô falando pros outros, porque os outros cobram disso, não. Mas assim, se uma pessoa é importante pra você, demonstra isso. E outra coisa que eu acho importante, que eu ouço muita gente falando de casal amoroso, mas eu acho que também é importante pra amizade. Marcar date. O famoso date, o encontro, que tantas pessoas falam que casais de longo tempo têm que ter o costume de fazer sempre para manter a relação. Cara, eu acho que isso se aplica para amizade também. Se é uma pessoa que você gosta, se é uma pessoa que você quer manter, corre atrás, manda uma mensagem, sabendo que às vezes a pessoa não pode responder na hora, enfim, vocês respeitam o tempo de cada um, mas tentem achar um tempo em comum para vocês colocarem um papo em dia e para vocês se reconectarem mesmo, porque se é uma pessoa que você gosta, que gosta de você, que vocês curtem a companhia da outra, é isso. Gostei, vou marcar vários dates agora. E aí, Ana Luísa, você quer ler agora a nossa próxima história? Vamos ler. Oi, Ana Luísa e Ana Teresa. Queria dizer que adoro o podcast de vocês e queria ouvir as suas opiniões sobre o que eu devo fazer com um casal de amigos meu. Eu tenho um amigo de infância que conheci na época do colégio, chamado Luiz. Eu me dou muito bem com ele e continuamos a amizade mesmo muito depois da escola. Ele está namorando atualmente a Bianca, que conheci por meio dele. O relacionamento dos dois não é um dos melhores e já tive que assistir diversas brigas de camarote. Eu entendo que casais possam brigar, mas eles não parecem se importar de deixar uma torta de climão no ambiente. Toda vez que saímos juntos, a Bianca é super grossa com o Luiz, a troco de nada, e eu me sinto muito mal de ver o meu amigo sendo maltratado. Vejo que o Luiz acaba ignorando esse jeito da Bianca para não arranjar briga no relacionamento, mas não acho isso certo. O que mais me irrita na situação é que o Luiz cede demais e faz todas as vontades da Bianca como uma forma de remediar o jeito dela grosseiro e crítico. Acabo que fico no meu canto, fingindo que nada está acontecendo, por conta das grosserias não serem diretamente comigo. Toda essa situação com meu amigo me deixa muito mal, e várias vezes cheguei em casa me sentindo super para baixo depois de ter saído com eles. Fico muito na dúvida se converso ou não com o Luiz para dar um toque nele, mas fico com medo dele não gostar e brigar comigo defendendo a namorada. O que vocês acham que eu devo fazer? E aí, Ana? Então, já pensei muitas coisas aqui, ó. Acho que isso vai render aí uns minutos ainda, Com certeza. ouvintes. Mas a primeira coisa que eu tô analisando é não um ou outro, né? O Luiz ou a Bianca, mas a dinâmica do casal. Que eu acho que isso é um problema. Porque um meio que complementa a dinâmica tóxica do outro. Uma, tipo, fala mal, é arrogante, sei lá, que a ouvinte falou. Aí o outro, em vez de se defender, abaixa a cabeça e faz as vontades. Tipo, não, é isso aí mesmo. Sou isso mesmo, vou fazer as suas vontades. E aí reforça o comportamento dela de ser grossa e vai ficando nessa bola de neve. Uma bola de neve, Então, o que eu queria falar, né? Porque a ouvinte tá falando, enfim, o que a gente acha que ela deveria fazer e tal. Cara, tem algumas coisas pra falar sobre isso, porque a amizade com o relacionamento envolvido é complicado mesmo. Nossa, tem tantas situações de quando a sua amiga ou seu amigo começa a namorar e você não gosta da pessoa, ou você gosta, ou não sei. E muitas pessoas falam muitas coisas relacionadas a isso, tipo, ai, se seus amigos não gostam do seu namorado ou da sua namorada, é um sinal. Tem coisas que eu até penso, faz sentido, mas também não. Enfim, gente. Nossa, também tem aqueles, não, tá tudo bem, adoro vocês como casal. Aí você vai sair como casal e a pessoa, não, porque você tá chamando seu namorado? Exatamente. Gente, é a rolê isso de amizade e namoro. Mas o que eu queria falar primeiro, que eu acho importante considerar? Primeiro de tudo, aquela frase. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Ou marido e mulher não se mete a colher. Não concordo. Não acho que é muito bem assim. Porém, tenho ressalvas também em não concordar.
Por quê? Não é o caso, pelo menos, do que parece que a ouvinte descreveu. Mas se eu visse qualquer amigo meu ou amiga minha numa situação de abuso, numa situação de violência ou coisa do tipo, gente, se mete. Se mete mesmo, porque acho que aí essa coisa de briga de marido e mulher, não se mete a colher, acho que isso não se encaixa nem um pouco nessa situação, porque muitas mulheres já sofreram abuso contínuo porque pessoas não viram e não se meteram. Mas enfim, esse não é o tema agora. E tirando que, assim, me parece muito um abuso psicológico, que é uma coisa muito tênue ainda. Tipo, a gente vê É, claramente quando é uma agressão ou um abuso física, verbal, né? É. quando a pessoa tá sendo xingada e tudo mais, mas tem o abuso psicológico também que as pessoas não falam muito. E é complicado mesmo. E aí que eu acho que entra uma linha que, sinceramente, gente, eu pessoalmente não tenho muita certeza também de qual é. Porque o que que eu acho? Eu queria falar primeiro de fronteira. Eu já falei de fronteiras aqui e vou falar de novo, que eu acho bem importante. Que fronteiras são basicamente os limites nossos e das nossas relações e do nosso espaço, né? E parece que esse casal não delimita muito bem a fronteira deles. Porque brigar é normal. Às vezes a gente não tem como controlar quando que a gente vai se desentender com o nosso namorado ou com a nossa namorada, ou parceiro ou parceira, enfim. Isso realmente não tem como. Mas, pelo que o ouvinte está falando, parece que isso é feito com frequência. Que assim, eles brigam feio na frente de todo mundo e é isso mesmo. Isso eu acho complicado, porque me parece que eles não têm muito bem uma fronteira ali deles, do casal, do tipo, isso aqui é nosso, isso aqui é do casal. É um problema seu, não dos seus Exatamente. amigos pra assistir. Exatamente. Então, assim, é isso que eu tô falando. Tem coisas que não tem como controlar, acontece uma vez ou outra, mas quando isso é recorrente, claramente tem uma questão aí de que esse casal não tá delimitando o espaço dele em relação aos outros. Eu arrisco dizer que isso daí é só a ponta do iceberg. Porque, assim, quando chega ao nível das pessoas, tipo, estarem tornando isso, assim, bem visível pros outros, é porque tá tão insuportável só entre eles que o É, negócio explode pra fora. é. E não, o que que eu ia falar que eu tava pensando aqui? E que também tem a ver com aquilo que eu tava falando de fronteira e de limite. Que o casal parece que não coloca a fronteira dele e acaba que os outros de fora não sabem muito bem também com essa fronteira. Porque a ouvinte perguntou se ela fala ou não. Eu vou responder isso depois, mas antes disso, eu queria pontuar que eu falei que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas eu também acho que tem coisas que dizem respeito a só o casal e que a gente, como amigo, infelizmente, tem que lidar com a nossa impotência em certas situações. Eu já fui amiga de uma pessoa que estava vivenciando um relacionamento abusivo e eu me sentia muito impotente, eu me sentia muito perdida Nossa, total. porque eu não sabia o que falar, não sabia o que podia ou não. E tem sempre aquela situação de você falar quando a pessoa terminou, ou deu um tempo, ou tá brigado, você fala tudo que você sempre quis falar, e aí as pessoas voltam, e aí você fica numa situação ruim. Fica o Então, climão. exatamente. Então, assim, a minha vontade inicial é falar. Fala com a pessoa, fala tudo que você tem pra falar, mas isso tem que ser pensado com carinho também, porque você pode se colocar numa situação difícil e, infelizmente, isso pode até ameaçar a própria amizade. E aí alguém poderia até pensar: ai, mas se for amizade de verdade, não vai ameaçar. Não acho que é tão simples assim. É complexo, principalmente em relação a relacionamento abusivo. Porque muitas vezes a pessoa que tá de dentro, ela não tá reconhecendo que o relacionamento é abusivo. Então, se você chegar apontando o dedo na cara dela, falando que ela tá errada, que tá tudo errado na vida dela, ela vai ser reativa. Então, você tem que Uhum, fazer isso com muito cuidado, com muito carinho, tentando falar, olha, vamos ver os outros lados aqui dessas histórias. Você acha que isso daqui realmente tá legal? Não uhum. tá? Eu acho que vale a pena dar um toque, mas eu não acho que você vale a pena dar uma ordem, do tipo... Exatamente. Tipo, dar uma famosa palestrinha, assim, Uhum. sabe? Acho que não é o caso, mas você apontar que você tá preocupado, porque eu acho que é essa questão que eu tava falando da fronteira. Uma coisa é falar, cara, eu tô preocupado com você. Às vezes parece que você fica meio mal com isso. Outra coisa é falar, cara, olha, eu tô vendo que isso acontece no seu relacionamento, isso não é legal, eu fico desconfortável e tal. Assim, o seu desconforto é muito válido, mas acho que numa conversa com a pessoa não vale muito a pena jogar dessa forma, porque pode acabar desencadeando uma reação mais reativa e mais defensiva. Sim, assim, e é isso. Relacionamento abusivo, assim, não tem muito uma receita, né? Uhum. O mais ideal é que as pessoas envolvidas procurem um profissional, um psicólogo. Inclusive, se você que tá ouvindo
se identificou com o relacionamento descrito, busquem ajuda, porque não é saudável. Assim, que o relacionamento que ela descreveu, pelo que ela descreveu, não é saudável, de fato não parece ser. Mas é isso, assim. Se você tá nessa situação do relacionamento, aí você busca uma ajuda e a gente pode falar sobre isso em outro podcast. A gente já até falou disso em outro episódio de relacionamento abusivo. Mas se você é a amiga que tá presenciando isso, eu acho válido demonstrar uma preocupação com a sua amiga, mas toma muito cuidado com as suas palavras, porque a sua amiga tá numa situação difícil e que não é tão simples assim perceber isso. E outra coisa que eu acho importante pontuar por último, que também não precisa ser nem 8 nem 80, gente, mas assim, a nossa ouvinte falou que ela fica mal saindo com eles, né? Que ela se sente mal. Eu acho que assim, cara, às vezes ser amigo, e ser amigo em relacionamento abusivo principalmente, é complicado. Porque vai muito de cada um o que tá disposto ou não de passar com o seu amigo ou com a sua amiga que tá no relacionamento abusivo. Não tô falando isso porque a ouvinte é obrigada a sair mesmo e tal. Eu ia falar isso, assim, que se tá te fazendo mal, acho que vale um afastamento, pelo menos do casal, porque tem o Luiz, tem a Bianca e que tem o casal, a terceira instância. Então, assim, se afastar do casal, se tiver como se afastar do casal sem se afastar do Luiz, é legal, assim, eu acho que é uma opção. Mas, de novo, isso vai muito de cada um, porque tem gente que talvez tenha uma tolerância maior de passar por isso, de passar por essas tortas de limões e por essas grosserias, porque não quer sair do lado do Luiz. E isso é muito válido, mas ao mesmo tempo, se você passa por isso e já tá atingindo o seu limite do que você é capaz de sustentar nessas situações, também é muito válido e é natural que você queira se afastar. E assim, não é pra você, nossa querida ouvinte, achar que isso é egoísmo. Isso não é. Você tá priorizando a sua saúde mental. Porque nesse momento não adianta nada você sair, você ficar mal, isso te arrastar pra baixo, isso invocar várias coisas em você que não vão te fazer bem. Eu Exatamente. acho que, assim, se você pensar, cara, tá num tempo de eu dar um afastamento, de, enfim, daqui a um tempo eu vejo se eu consigo lidar com essa situação de novo, mas se É, você tá precisando de um tempo do casal, não tem problema você tirar esse tempo. exatamente. E lembrando que um tempo do casal não é necessariamente um tempo do Luiz, do seu amigo. Se isso implicar num afastamento de vocês, tudo bem. É natural, acontece. Mas assim, se tiver como afastar do casal e não se afastar do Luiz, até porque ele claramente está numa situação bem complicada, acho que é o legal a se fazer. E aí, Ana, depois dessas duas histórias e dos nossos comentários, amizade, furada ou não? Eu diria que não. Eu já comecei o episódio sabendo que eu ia dizer não. É, eu também. Então, assim, acho que não. É uma grande rede de apoio minha. Eu gosto muito dos meus amigos, eu gosto muito do que eu nutri com os meus amigos. Uhum. Então, eu acho que você passa, assim, por uns É perrenguezinhos. isso que eu ia falar. Mas, no final das contas, tem que bater positivo. E pra mim, pros meus amigos, pras minhas amizades, bate positivo. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa. Acho que a gente pode sim se encontrar e se meter em furadas com amizade. Gente, faz parte. A gente não vai só se deparar com pessoas boas nas nossas vidas, mas, no geral, se o balanço que você faz depois disso tudo que a gente falou das suas amizades é positivo, acho que não é furada. Se o balanço que você fez é negativo, acho que vale reavaliar isso tudo, né, Com Ana? certeza. Mas é isso, amizade, gente, não é furada. Não é pra ser, pelo menos, né? E, gente, esse foi o episódio de hoje. Comenta lá no Instagram, @podcast Psicologia Sincera, se vocês gostaram do episódio. A opinião de vocês vale muito pra gente, até a opinião do que vocês querem ver nos próximos episódios. Sim. E se vocês estão curtindo, vê esse quadro aqui da gente comentando histórias de amigos, as suas histórias. Se vocês estão aprendendo alguma coisa aqui, manda história pra gente também. É só você mandar pro podcast psicologiasincera@gmail.com. E com certeza a sua história vai vir pra cá. A gente tenta sempre trazer todas, aos pouquinhos, né? Porque são só 2 histórias por episódio. Uhum. E se vocês, depois de ouvir esse podcast, ainda quiserem ver mais da nossa carinha, ver mais a gente falando, vocês também podem seguir a gente nos nossos perfis profissionais. O meu, que é a Ana Tereza, vocês podem me encontrar no @psi.anacavalcante, que eu posto bastante coisa lá. E você também pode encontrar na Luísa. O meu é @psianaluisa, com Z, Braz, com Z. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e semana que vem tem mais, toda segunda-feira. Um beijo, gente. Até a próxima.